Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Carreira Substantivo Feminino, uma conversa sobre diversidade no mercado de trabalho que você pode acompanhar por vídeo, por áudio, como você quiser. Eu sou Priscila Santana, sou jornalista, sou mãe, sou fundadora da Pronto Comunicação e estou muito feliz de estar aqui nesse projeto junto com a Mega Brasil para a gente discutir esse tema que é tão importante, né? Bom, antes de começar, eu vou fazer minha audiodescrição para contemplar toda a nossa audiência. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, pretos, ficando um pouquinho grisalhos, estou com uma camisa bem ampla, branca e um brinco rosa. Bom, hoje a gente vai falar de carreira, mas de uma maneira muito específica. A gente vai falar sobre LinkedIn, sobre desenvolvimento, sobre marca pessoal. Então, são muitos temas importantes para a mulherada ficar de olho. A nossa convidada de hoje é a Kalen Shen. Ela tem mais de 2 décadas de experiência no mundo corporativo e atuou em diversas áreas, como marketing, trade marketing, planejamento estratégico, na área comercial, em setores de TI e de varejo. Nos últimos 3 anos, ela tem se dedicado especificamente a fazer mentorias e a ajudar as pessoas no seu planejamento de vida e de carreira. Ela é especialista em temas como planejamento, organização, produtividade. Ela é consultora e mentora de LinkedIn para executivos e empreendedores. Kalen, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada, Pri. Vou aproveitar aqui e me autodescrever. Sim, por favor. Eu sou branca, eu estou vestida, o meu vestido é preto, um vestido midi, os meus cabelos são longos aqui até a altura do ombro. E eu estou com tênis aqui dourado. Estou também com batom vermelho. Muito bom. Bom, Kalen, vamos começar já falando sobre a sua trajetória. Você atuou na área corporativa por mais de 20 anos e agora é consultora e mentora de LinkedIn para executivos e empreendedores. Em que momento você teve essa virada de carreira? Conta um pouquinho. Bom, vamos lá. Eu acho que essa mudança de virada de carreira não aconteceu de uma hora para a outra. Na verdade, quando eu já estava lá no mundo corporativo, eu acho que eu comecei a repensar um pouco a minha carreira quando eu tive o meu segundo filho. Passei por 2 gestações lá, né, no mundo corporativo, e aí quando foi em 2015, eu tive o meu segundo filho, e aí eu comecei a entender assim, gente, como eu vou dar conta de 2 filhos trabalhando no mundo corporativo? Eu trabalhava no varejo, onde eu chegava às 7 da manhã e não tinha hora para voltar para casa. E aí eu comecei a entender e comecei a olhar, né, para os meus amigos e entender um pouco mais a constituição de algumas famílias para entender como é que eles davam conta. E aí eu comecei a ver que geralmente era sempre um trabalhando como CLT, mas outro de alguma forma ou sendo um profissional liberal ou empreendendo. E aí eu comecei a pensar, bom, eu acho que já está na hora de eu começar a pensar num plano B. Então, quando foi em 2015, eu voltei da licença maternidade, já repensando a minha carreira. E eu falei, olha, vou começar a pensar num plano B enquanto eu estou aqui no mundo corporativo. E aí eu comecei a fazer certificações de planejamento, organização e produtividade. Por quê? Porque naquele momento eu já estava passando por um processo de autoconhecimento. Então, eu comecei a pensar quais seriam as minhas melhores habilidades, né? E eu comecei a perguntar para as pessoas que trabalhavam comigo. O que você acha que eu sou boa? E todo mundo falava, Kalen, você é muito planejada, você é muito organizada. E aí eu falei, acho que eu vou começar a fazer um curso nesse sentido. E aí eu comecei a fazer várias certificações. Desde técnicas, metodologias de Getting Things Done, que é uma metodologia específica, que chama GTD, até método Vida Organizada, da Thaís Godinho, que é super referência hoje nessa área. Mas, enfim, eu fui tocando o mundo corporativo e fazendo essa certificação. Quando eu decidi sair do mundo corporativo, isso foi em 2020. Então, ou seja, passaram 5 anos, né? E aí eu comecei a entender que, na virada de 2019 e 2020, eu pensei, bom, acho que já está na hora de eu começar a buscar algum caminho. Por quê? Né? Um dos motivos também foi que o meu filho ele foi diagnosticado com TDAH. Hoje ele também é disléxico.
E aí eu comecei a entender que eu precisava dar mais atenção para ele. Até porque ele tinha que... Ele dependia muito de uma equipe multidisciplinar para ajudá-lo nesse processo. E na pandemia, né, 2020, ele foi o período que ele precisava passar por uma alfabetização. E aí eu pensei, eu já estou aqui, né, eu saí, né, no final de 2019 né, dessa minha última empresa. E aí, em 2020, eu falei, bom, então agora acho que eu vou começar... Pensei, vou entrar num sabático, mas isso foi antes da pandemia. E aí eu pensei, bom, entrou a pandemia, 2020, eu não vou buscar nada, porque eu tô com os meus 2 filhos em casa, eu acho que agora eu preciso repensar minha carreira. E nesse período, 2020, eu comecei realmente a entender um pouco mais que caminhos que eu poderia seguir. Tanto é que eu fui convidada para trabalhar como Head Comercial as a Service, né, que a gente chama no mercado, mas era ser uma consultora comercial para uma startup. E aí, nessa startup, eu comecei a entender que, poxa, eu só entendia de mundo corporativo. E aí foi a minha primeira virada, porque eu comecei a entender que, assim, no mundo corporativo, eu tinha uma mentalidade de mundo corporativo, de CLT. E aí eu comecei a entender que, como consultora, eu teria que virar essa chave. E aí eu comecei a aprender a mudar a minha mentalidade para ser empreendedora. Como é que eu comecei a entender melhor isso? Eu comecei a perceber que eu precisava aprender com outros empreendedores. E a maior lição que eu recebi foi de um ex-chefe que eu tinha na última empresa, que ele já era empreendedor. Ele tem hoje uma rede de barbearias. E aí eu fui procurá-lo e falei, olha, que caminho que você me orienta? Porque você é o empreendedor, eu quero começar a entender melhor esse caminho. E aí ele falou, a melhor dica que eu posso te dar é: não converse com outras pessoas que trabalham no mundo corporativo. Não converse com CLT. Converse com empreendedores. Nossa. Porque o CLT, eles sempre vão trazer toda aquela mentalidade de mundo corporativo e ao invés de eles te incentivarem, eles vão te desanimar. E aí ele falou, procura pessoas que estão trabalhando como empreendedoras. Porque empreender não é fácil, né? E aí eu falei, então é com essas pessoas que eu vou falar. Então, assim, por mais que a minha networking, toda a minha rede fosse do mundo corporativo, eram pessoas que estavam lá no mundo corporativo, eu comecei a entender que eu precisava conversar com mulheres, com homens e empreendedores. E aí que começou a minha primeira virada. Porque aí eu comecei a testar vários produtos que eu comecei a criar. Na verdade, serviços. Que eu comecei como consultora de planejamento e organização e fui testando. Não foi um período fácil? Não foi. Foram 3 anos aí testando várias coisas. Eu fui me vendendo, vamos dizer assim, como mentora de carreira, depois entendi que não era esse o caminho, depois como consultora de planejamento e organização, eu cheguei até ter clientes que me pagavam, assim, com a remuneração até com a minha hora, vamos dizer assim, meu valor hora bem alto. Mas mesmo assim eu comecei a entender que não era isso. E nesse meio tempo comecei a trabalhar como consultora de vendas, consultora comercial. E aí foi aí que eu comecei a entender de LinkedIn. Que eu comecei a aprender sobre o LinkedIn, porque era a pandemia. E como é que eu podia treinar meu time comercial para bater na porta das empresas? Qual que era a única ferramenta em plena pandemia? LinkedIn. Só que assim, até 2020, esses 20 anos que eu tive de carreira, eu nunca trabalhei dentro do LinkedIn. Para mim, LinkedIn era uma plataforma para você arranjar emprego, para ter pelo menos seu perfil atualizado. E aí eu comecei a entender que, não, peraí, eu preciso começar a entender melhor essa ferramenta. Só que aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar o algoritmo do LinkedIn, comecei a estudar todas as ferramentas. Eu comecei a seguir vários especialistas de LinkedIn e comprar cursos e me certificar e entender mais sobre esse mercado, entender mais sobre a plataforma. E isso ficou durante 3 anos, eu passando por esse processo, e ao mesmo tempo eu começando a entender que tinha uma oportunidade de eu ajudar outras empresas a venderem melhor para as outras empresas através do LinkedIn. Então, quando eu comecei o LinkedIn, era para prospecção, era para aplicar todo o meu conceito do mundo corporativo no LinkedIn para ajudar outras empresas a se venderem. Foi aí que começou o meu primeiro passo no LinkedIn. E depois, o que aconteceu? Quando foi 2020, 21, 22, quando foi 2023, alguns executivos começaram a me perguntar se eu poderia ajudar eles no LinkedIn. A maioria deles estavam buscando uma recolocação
E aí eu pensei, gente, mas como é que eu vou ajudar esse executivo no LinkedIn, sendo que eu conheço o LinkedIn do ponto de vista de prospecção, né? Eu ajudo as pessoas a buscarem novas oportunidades de trabalho, não de trabalho, de negócios. E essas pessoas estão me perguntando se elas podem arranjar uma oportunidade de trabalho dentro do LinkedIn. E aí eu falei, bom, vou fazer um teste. E aí eu peguei uns 3 executivos e falei, vocês topam eu fazer um teste com vocês? Aí eu adaptei toda a minha metodologia para prospecção, só que para ajudar esses executivos. Isso deu tão certo no final, foi no começo de 2023, que no final de 2023 eu estava atendendo CEOs de empresas que batiam na minha porta e falavam assim, olha, seu nome chegou até a mim, você não gostaria de trabalhar aqui o meu perfil no LinkedIn? E aí foi quando eu comecei a trabalhar com perfis específicos de altos executivos. E aí uma coisa que foi até interessante, que hoje eu falo para muitas mulheres, falando de LinkedIn, hoje os meus maiores clientes são homens. Os homens são muito mais interessados em aprender e realmente entender como funciona a dinâmica do LinkedIn. E as mulheres ainda estão tateando o LinkedIn do ponto de vista de você começar a trabalhar a sua marca pessoal. Ou seja, a gente tem um mundo aí de possibilidades no LinkedIn para as mulheres. Sim, muito. Se a gente trouxer dados, por exemplo, de mulheres que trabalham no varejo, hoje, se a gente olhar a população, o número de usuários dentro do LinkedIn, hoje a gente tem 51 homens e 49 mulheres. E hoje, os homens estão muito mais ativos no LinkedIn do que as mulheres. As mulheres não gostam de comentar post, não gostam de postar, elas são super low profile, que eu falo, elas não querem se mostrar no LinkedIn, elas têm receio do que vão postar, ficam preocupadas muito com o que as outras pessoas vão pensar, se elas postarem alguma coisa, e os homens... Não tem essa preocupação. Não. Que interessante. Acho que isso também faz um paralelo grande com outras atividades das mulheres também, né? Da autopromoção, que as mulheres fazem menos do que os homens, né? Acho que está muito ligado com isso também. A gente vai para um intervalinho e volta já já. Estamos de volta com o nosso papo aqui com a Kalen. Kalen, muito interessante do que você trouxe até agora sobre o LinkedIn. Vamos falar ainda mais um pouquinho de LinkedIn mais para frente. Mas eu queria só trazer um outro ponto aqui. Você faz parte de alguns grupos, né, de mulheres empreendedoras. Por exemplo, o Instituto Mulheres no Varejo, o grupo Ângelos e o B2Mami. Fala um pouco pra gente a importância das mulheres estarem nesses grupos e a sua visão de como isso pode realmente ajudar a carreira das mulheres. Vamos lá, eu acho que quando você começa a empreender, principalmente as mulheres, por mais que elas saiam de um mundo corporativo, né, ou vêm de uma constituição onde o marido sempre trabalhou e ela sempre, né, cuidou da educação, né, dos filhos, e quando ela começa a entender que ela precisa empreender, as mulheres, elas têm muito essa dificuldade de fazer networking, como os homens fazem. Então, assim, eu me lembro quando eu estava no mundo corporativo, né, assim, mulher, na hora de se sentar no meio das reuniões, né, os homens estavam tudo lá na frente, a mulher sempre pegava aquela cadeirinha e colocava lá atrás, né. Até tem um livro da Carol Sandberg, do ex-VP de marketing do Facebook, que ela tem um livro que chama Faça Acontecer. Ela fala disso, né? Ela fala quantas vezes ela separou uma cadeira lá na frente para uma mulher sentar e todas estavam lá atrás. E aí eu vejo que quando a gente começa a trazer isso para o mundo do empreendedorismo,
as mulheres saem ainda com muita insegurança, com muitas incertezas, com muitas dúvidas. E aí, quando você começa a participar de grupos de mulheres empreendedoras, isso ajuda muito, porque assim, primeiro que assim, alguns grupos que eu participo, o primeiro grupo que eu comecei a participar foi a Bitumami. Mas por quê? Porque eu me identifiquei com um grupo, porque é um grupo de mulheres empreendedoras, mães empreendedoras. E eu falei, bom, acho que pode ser um bom começo. Então, quando eu comecei a participar, eu comecei a entender que assim, que esses tipos de grupos, esses voltados para mães, tem muito essa questão da gente se identificar, do pertencimento, de você se identificar muito com o que as outras mulheres estão passando. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, esses grupos de mulheres empreendedoras, eles trazem muito a gente começa a repensar também que não dá só para você empreender sem pensar em como você vai ganhar dinheiro, em como você vai ser remunerada. Então, passa por um processo de profissionalização, vamos dizer assim. Acho que é um primeiro passo, quando você começa a participar de grupos de mulheres empreendedoras. Existem outros grupos que já são mais específicos. Por exemplo, como eu vim do varejo, né, eu comecei a entender que existia um grupo que chama Instituto Mulheres do Varejo. Tanto é que esse Instituto Mulheres do Varejo, ele me abriu portas. Porque eu já não estava mais no varejo, ou seja, quando eu estava no varejo, eu não participava dele. Quando eu saí, eu ainda tinha muito contato com as mulheres que estavam no varejo. E todas me falavam, Kalen, você precisa participar do Instituto Mulheres do Varejo. Tanto é, o que aconteceu? Eu fui procurar a CEO do Instituto Mulheres do Varejo, que é a Sandra Takata, e eu expliquei para ela. Eu falei assim, olha, eu estou fazendo aqui, eu estou trabalhando com o LinkedIn. E aí, naquele dia que eu fui conversar com ela, ela me falou assim, Kalen, olha que coincidência. Eu vou fazer um evento na Casa Soneda, na Paulista, e eu já tenho uma pessoa para falar de Instagram, eu já tenho uma pessoa para falar de TikTok, e eu preciso de alguém para falar de LinkedIn. Você não quer ir lá falar? Aí eu fui lá falar para um petit comitê de mulheres, altas mulheres executivas, para falar de LinkedIn. E aí o que aconteceu? Um mês depois, ela me ligou e falou assim, olha, eu sou LinkedIn Creator, e no final do ano eu estou me tornando Top Voice dentro do LinkedIn. E eu acho que a gente podia fazer uma parceria muito legal, de você trazer os seus conhecimentos e a gente começar a falar sobre o Instituto, falar sobre LinkedIn para as mulheres do Instituto. O resultado disso foi que hoje eu tenho um laboratório de LinkedIn na prática, que eu montei junto com a Sandra, e ele começou em agosto do ano passado, já deu um ano, todos os meses a gente realiza uma vez por mês esse laboratório, e a gente convida não só mulheres para aprender mais sobre o LinkedIn, mas também a gente começou a trazer homens, que também são super interessados. Então, ou seja, foi, na verdade, uma intenção de participar de um grupo, mas que acabou virando uma oportunidade de negócios, Sim. de parceria. Isso foi o Instituto Mulheres do Varejo. Nesse meio tempo, eu também fui convidada para outros grupos. Existem muitos grupos de mulheres, mas é que comecei a entender que eu precisava ser seletiva. Eu precisava realmente entender o que fazia sentido com o meu negócio, ou com o público com quem eu precisava falar. E aí foi quando eu cheguei até a Ângelos, que hoje é um grupo voltado cuja missão é a equidade de gênero, dentro das empresas, principalmente visando alta liderança, mulheres na alta liderança. E aí comecei a entender que isso fazia sentido. Por quê? Hoje eu tenho muitas mulheres mentoradas, altas executivas. Então hoje eu contribuo também para esse grupo, ajudando outras mulheres. Então assim, não adianta você... Quando você começa a empreender, Pri, muitas pessoas vão te chamar, vão te convidar para grupos de mulheres empreendedoras. Só que é importante também você pensar que, assim, não dá só para ficar nichando muito em vários grupos. Primeiro que você precisa fazer escolhas. Se você ficar dependendo só desses grupos, todo dia você está num evento diferente, mas realmente pensando no seu negócio, gerando oportunidades de fechar negócios, você nunca vai ter tempo. Você está sempre em grupos de networking. Mas, por outro lado, é importante pensar que não depender só de grupos de mulheres. Por quê? Porque hoje as oportunidades de negócios dentro das empresas, muitas vezes os maiores desses tomadores de decisões são os homens. Então, muitas vezes, quem vai bater o martelo lá para te contratar não é uma mulher, é um homem. Por isso a importância de você saber também trabalhar dentro de grupos de empreendedores mistos, onde você tem homens e mulheres. E depois eu fui começar a participar de outros grupos nesse sentido. Por quê? Porque eu precisava começar a entender como eu poderia me relacionar e fazer networking com homens.
E fazer negócio, e né? fazer negócio. Porque, assim, muitas vezes em grupos de mulheres, ainda existem mulheres que ainda não viraram essa chavinha de mentalidade CLT para mentalidade empreendedora. Então, ela está lá nos grupos de mulheres falando ainda de família, falando de filhos, sendo que ela teria que estar lá para falar de negócios também. E quando você vai para grupos que existem homens, são muito poucos que você ainda consegue se conectar para falar de família e filhos. Você está lá para falar de negócios, eles estão lá para não perder tempo. Eu estou aqui para falar de negócios, eu estou aqui para vender o meu negócio, para falar do meu negócio e para você conhecer o meu negócio. Então eu comecei a entender que quando você começa a entrar em grupos que tem homens de networking, aí você começa a entender que você também precisa ser mais, eu chamo straight to the point, sabe assim, ser direto ao ponto, você precisa começar a melhorar o seu discurso também. Muitas vezes, dependendo do grupo, não dá para ficar falando só de filhos e família. E aí eu comecei a entender também, e é engraçado, né? Porque quando a gente tá no mundo corporativo, a gente acha que a gente vira... Eu me lembro que quando eu saía da empresa, eu virava esquina, tava todos os homens lá no bar, né? Conversando. E eu tendo que ir para casa, correr para pegar minha filha na escola. E aí eu comecei a entender que esse ambiente era um ambiente que eles geravam negócios também. Sim. Porque é networking. E nós, mulheres, a gente não tem isso. Eu tinha que correr para casa para pegar meu filho na escola. Até porque quando a gente vai pensar na nossa rotina, a rotina da mulher ela é exaustiva, porque ela tem o trabalho em casa, ela que muitas vezes é a decisora ali da família com relação à educação, alimentação, né, toda a coisa da casa. E a gente vê nas estatísticas mesmo, né, que a nossa carga de trabalho doméstico, ela é o dobro dos homens. Sim. Então, é isso, eles têm tempo para fazer o networking dele no bar, nos encontros, e a mulher acaba não tendo, né? Então, mas aí eu comecei a entender que quando você começa a empreender, você tem que arranjar esse tempo. Você precisa arranjar esse tempo. Para networking. Para networking. Mas se tiver que... Por isso que é importante você escolher muito bem. Porque você não tem tempo, como você comentou. Então, o tempo que você tem que escolher o melhor. O que seja melhor para você. Entendeu? E outra, isso eu também aprendi. Os melhores grupos de networking, eles são pagos. Eles não são gratuitos. Ou seja, ele já é um negócio. Já é um negócio. Então, assim, você precisa realmente escolher o que realmente faz sentido para o seu negócio. Para o seu momento também, né, de carreira. Para o seu momento, para o seu contexto também. Né? Então, isso foi algo que eu fui aprendendo, né? Porque, assim, no primeiro ano que eu comecei a empreender, 2020, 2021, eu tirava para todos os lados. Eu estava em todos os grupos. Me chamava, vamos lá, tem um café com mulheres, lá na Paulista, eu ia. E aí você começa a entender, por exemplo, eu já fui em Rede Mulher Empreendedora, mas comecei a entender que não era o meu público. Mas eu fui durante muito tempo e conheci muitas pessoas interessantes lá. Muitas pessoas bacanas que eu conheço, são minhas amigas até hoje. Mas chega um momento que você precisa selecionar melhor para onde você quer ir. Muito bom, a gente vai para um intervalinho rápido e a gente volta já já para continuar essa conversa. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Em vai descida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias.
apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Bom, estamos de volta aqui com a Kalen, essa conversa sobre carreira, sobre LinkedIn. Vamos falar sobre LinkedIn bem especificamente, Kalen. Primeiro, me conta, assim, você hoje é mentora de LinkedIn, está focada nessa plataforma. Tenho várias perguntas para você nesse sentido. A primeira, qual é a importância do LinkedIn para a nossa marca pessoal, para o nosso momento de carreira? Vamos lá. Acho que antes de falar da importância, talvez seja interessante explicar um pouquinho o que é o LinkedIn. Tá? Muitas vezes as pessoas não têm essa visão. Eu, quando estava lá no mundo corporativo, LinkedIn era uma plataforma para você arranjar emprego. O LinkedIn, existe essa proposta dentro do LinkedIn? Existe. Tanto é que existe uma unidade de negócio só para vender um produto específico que chama LinkedIn Recruiter, né, para profissionais de RH. Só que hoje o LinkedIn, ele nem se posiciona, ele se posiciona como uma rede profissional. Só que o que eu começo quando eu explico para as pessoas sobre LinkedIn, é muito fácil quando você começa a comparar com as outras redes. Então, quando você fala de Instagram, de TikTok, você está lá para passar o seu tempo. Né? Você está num contexto diferente também. Você está na sua casa, você quer desestressar, né? Um momento de descompressão. Quando você está no LinkedIn, você precisa entrar no LinkedIn para investir o seu tempo. Já começa por aí. Então, hoje o LinkedIn é uma plataforma, uma rede profissional que hoje se posiciona, ela fica numa intersecção entre rede profissional, rede social profissional e plataforma de conteúdo. Então, o que começou a acontecer? O LinkedIn, ele começou cada vez mais a investir nos seus próprios usuários, que começavam a gerar muito conteúdo dentro da plataforma. Tanto é que existe até um programa voltado para o que chama de LinkedIn Creators, que depois esses LinkedIn Creators se tornaram top voices dentro do LinkedIn. Só que o que acontece? Hoje o LinkedIn, por ser uma plataforma de conteúdo, ele é uma plataforma de conexão, de relacionamento. O conteúdo, na verdade, que você gera, quando você acessa o LinkedIn para se atualizar sobre notícias, tendências, novidades, na verdade você está consumindo esse conteúdo. Né? Só que ao mesmo tempo que você consome esse conteúdo, você também precisa gerar conteúdo dentro do LinkedIn. Por quê? Porque é assim que você vai começar a se conectar com outras pessoas, gerar relacionamento. Então, hoje o LinkedIn ele se posiciona como uma plataforma de conteúdo também, além de ser uma rede social profissional, mas ela é voltada para conexão e relacionamento. As pessoas estão lá para investir o seu tempo. Então, a networking que eu comentei, ela também existe dentro do LinkedIn. Só que a diferença é que você precisa começar a levar a sua networking, que existe fora do LinkedIn, para dentro dele. E é isso que as pessoas precisam começar a entender como é que funciona essa dinâmica do LinkedIn. E o LinkedIn, por ser uma plataforma de conteúdo, o LinkedIn existe um algoritmo por trás dele. E esse algoritmo, ele quer entregar a melhor experiência para você como usuário. Então, foi feita uma pesquisa, o próprio LinkedIn ele fala, né, que hoje a maior parte das pessoas, quando acessam o LinkedIn, buscaram, por exemplo, um emprego dentro do LinkedIn, está no ranking está numa quarta posição. Hoje, as primeiras posições é você se atualizar, né, conhecer mais novidades sobre o seu mercado, aprender com outros profissionais. Então, quando você começa a falar de marca pessoal dentro do LinkedIn, muitas vezes a gente fala da nossa marca corporativa. Então, quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu assumi a minha identidade corporativa. Eu era a Kalen do GPA. E aí, quando eu saí do mundo corporativo e comecei a empreender, eu comecei a entender que eu precisava trabalhar a minha marca pessoal. Porque as pessoas queriam saber aonde a Kalen estava. O que a Kalen estava fazendo. E aí eu comecei a entender que assim, bom, peraí, deixa eu começar então a entender que o LinkedIn, eu preciso começar a trabalhar a minha marca pessoal. E aí então essa sua pergunta de qual a importância da marca pessoal no LinkedIn é justamente para que a gente comece a entender que no LinkedIn não adianta você trabalhar só a sua marca corporativa. Né? Tudo bem, você está lá trabalhando debaixo de uma empresa, de alguma forma você está sendo endossada por ela. Claro.
Mas você também precisa começar a trabalhar a sua marca pessoal. Porque e no dia que você sair daquela empresa? Né? Como as pessoas vão te reconhecer? Ou qual é a mensagem, que a gente brinca, né, em termos de comunicação, qual é o residual que você quer deixar na cabeça das pessoas? Claro. Então as pessoas precisam começar a entender. E aí, assim, e para mim isso foi um desafio, porque eu trabalhava com marketing, trade marketing, vendas, comercial, e de repente fui começar a trabalhar com LinkedIn. E aí eu me lembrei do discurso do Steve Jobs, né, que ele falava sobre connecting the dots. Né, o quanto a gente precisa começar a fazer conexões durante na nossa trajetória. Uhum. E aí eu comecei a entender que, assim, poxa, peraí, né, uma coisa que eu sempre quis, estava na minha essência, e aí a importância do autoconhecimento também, quando você começa a empreender. Eu gosto muito de ensinar, de ajudar, mas no sentido de ensinar mesmo, de fazer, pegar na mão, vamos fazer junto. E aí eu comecei a entender que quando eu comecei a fazer esse trabalho de LinkedIn, eu realmente pegava na mão das pessoas para fazer. Não, peraí, eu vou te ensinar como fazer isso. E aí eu comecei a entender que no LinkedIn, para você começar a trabalhar, por exemplo, o seu perfil, muitas vezes eu perguntava assim, olha, tem uma imagem aqui atrás da sua foto no perfil. Eu chamo de header, essa imagem. O que a gente vai comunicar aqui? E aí a pessoa, muitas vezes, estava passando por uma transição de carreira. E elas falavam, Kalen, eu não sei. Me ajuda? E aí eu comecei a trabalhar personal branding com esses executivos. Comecei a estudar personal branding e falei, não, eu vou estudar para mostrar para ela que ela precisa comunicar uma proposta de valor, ela precisa comunicar um posicionamento, ela precisa falar quais são os valores dela dentro do LinkedIn. Ou seja, eu comecei a trazer elementos de marca pessoal. Então, quando a gente fala de LinkedIn, a gente tem que desmistificar que LinkedIn é para arranjar emprego. Acho que isso é muito importante. Acho que essa mensagem é muito importante aqui para quem está assistindo. Vamos encarar o LinkedIn como de uma outra forma, né? Como gerador de conteúdo, como um reforço da nossa marca pessoal mesmo. Isso, né? uma vitrine é a minha presença online. Né? Porque a gente passa, né? Quando a gente trabalha, a gente passa por empresas e mesmo depois tem um momento de que a gente empreende, a gente tem uma trajetória. Claro. A própria Suzana Arbex e a Juliana Tranquillini, do livro Sua Marca Pessoal, ela fala que a nossa marca, ela começa quando a gente nasce. Né? A gente tá construindo a nossa marca desde aquele momento. Então a gente está construindo toda uma trajetória e a gente sabe que a gente tem que transformar isso numa narrativa dentro do LinkedIn. Sim. No perfil pessoal. E existem várias seções dentro do seu perfil que você consegue trabalhar isso. Então eu comecei a entender que eu precisava conhecer outras informações sobre os meus mentorados. Não era simplesmente preencher sessões. E uma coisa que eu quero trazer interessante, que acho que pode ser uma dica, né, para quem está assistindo, hoje dentro do LinkedIn existe Você sabia que você tem uma posição dentro do LinkedIn? Você tem um ranking dentro do LinkedIn? Essa posição chama SSI, Social Selling Index. E aí quando você começa a descobrir esse SSI, ele é baseado em 4 pilares. O primeiro pilar dele chama estabelecer a sua marca corporativa. Então eu vou fazer um paralelo, uma analogia, quando você compra uma casa e você reforma a casa inteira. Esse processo, se comparado com o LinkedIn, é quando você pega o seu perfil e atualiza ele inteiro. Você revisa e atualiza todo o seu perfil. Todas as sessões. Beleza, você reformou reformou sua casa, atualizou todo o perfil. Qual que é o próximo passo? Quando você reforma a sua casa e ela fica linda e maravilhosa, qual que é o próximo passo? Você quer convidar as pessoas para conhecer a sua casa, certo? Você vai convidar qualquer pessoa? Não. Você vai escolher. No LinkedIn é a mesma coisa. Não adianta você ter o seu perfil se você não convidar as pessoas para entrar na sua rede de conexões. E isso é muito importante, porque você não escolhe qualquer pessoa. E outra, é você quem escolhe, é você quem monta a sua audiência dentro do LinkedIn. Beleza, você foi lá, a pessoa aceitou o convite, né? Você convidou ela para ir na sua casa, vamos num jantar, vou mostrar minha nova casa, vai ser um jantar. A pessoa vai olhar o seu convite, vai olhar quem é que convidou e fala, bom, a pessoa é relevante, eu vou lá. Ela vai lá, aparece na sua casa. Aí, de repente, você tá lá com um jantar lindo e maravilhoso, você senta na frente dessa pessoa e você não abre a boca, Pri. Você fica só olhando para ela. O que tá faltando? Assunto. Tem que se comunicar. Tá faltando conteúdo. Então, no LinkedIn, não adianta você ter o seu perfil todo lindo e maravilhoso. Não adianta você trazer as pessoas certas se você não conversar com elas. E aí que entra a parte de geração de conteúdo.
Beleza. Aí vamos supor que você está lá com a sua visita e aí a pessoa... Aí você começa a conversar com ela, explica sobre a história da casa, conta sobre a sua vida, a sua trajetória. Ela fica super interessada, vocês trocam várias ideias. Ela vai sair de lá pensando assim, gente, olha que jantar maravilhoso na casa da Pri. Na próxima vez que eu fizer um jantar, eu vou chamar ela para ir na minha casa. Uhum. Então, ou seja, você começou a construir relacionamento. Esse é o último pilar. Então, o primeiro pilar é estabeleça a sua marca corporativa. Só que dentro da minha metodologia eu trago marca pessoal também. Uhum. O segundo pilar é localizar nas pessoas certas, ou seja, é você expandir estrategicamente as pessoas que você quer trazer para dentro da sua casa. O terceiro pilar é interagir oferecendo insights. Então, assim, como é que eu vou interagir? Qual tipo de conteúdo que vai ser interessante para a minha audiência, para o meu perfil de cliente ideal? E o último é criar relacionamentos. E aí, quando eu começo a fechar esses 4 pilares, eu comecei a entender como é que funciona o LinkedIn. Então, o LinkedIn não é só perfil. É um ecossistema, né, com várias atuações mesmo, né? Eu amei essa analogia da casa e do relacionamento. Acho que faz muito sentido para mim e para quem acho que está assistindo também repensar, né? Como a gente se posiciona no LinkedIn, como que a gente enxerga essa rede, né? Bom, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Kalen, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que foi uma conversa bem inspiradora. Para mim foi, e tenho certeza que para quem está assistindo também. E obrigada a você que acompanhou mais um episódio do Carreira Substantivo Feminino, que teve o roteiro da Juliana Ribeiro, a edição do Vitor Rocha e a apresentação foi minha, Priscila Santana. Continue acompanhando as redes e a programação da Mega Brasil. Acompanhe também as redes da Pronto Comunicação e a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Até lá!